pôr a gravação e já vos vou dar acesso. Não valia a pena estar a dar acesso sem haver lá nada de consequente. Mas já lá está este programa, já lá está. Pronto. Peço desculpa. Então, o programa está sempre antes da Está aula? tá numa secção à parte. Isto é o programa das 30 horas. Ai, Ok? das 30, ok. É. Isto Assim podemos imprimir e é, fazer. é o programa das 30 horas e o conteúdo de cada sessão. Portanto, são 30 Ok. horas que nos faltam, dividir por sessões de 1h30, são 20 sessões, não é? 20 sessões, 10 semanas aproximadamente. E pronto, sei lá, haverá se calhar situações em que numa dada sessão não vamos conseguir dar tudo, mas depois na sessão seguinte compensamos porque há menos conteúdos, mas este é o plano, mais ou menos. Ok. E o que é que eu vos queria chamar a atenção? Pronto, depois vocês, não vou estar a ler isto tudo, vocês analisam, já vamos ver o de hoje, etc. Mas queria só chamar a vossa atenção aqui na página 2 para 2 conteúdos que eu acrescentei, mas que são facultativos, portanto, se vocês entenderem que estão aqui a mais ou que ainda é cedo, eu também os posso tirar, que é na sessão 17 e na sessão 18, nós termos aqui uma abordagem já às vossas áreas profissionais. Portanto, aqui na sessão 17 e aqui na sessão 18. Pronto, começarmos, aliás, mesmo nos conteúdos gramaticais, a ideia é começar, por exemplo, criar frases nesse domínio, na área de trabalho, mas independentemente disso, reservei 2 sessões para trabalhar o vocabulário das vossas áreas profissionais também, está bem? E pronto, e obviamente qualquer sugestão é bem-vinda. Portanto, este programa já está na plataforma à sala à qual vos vou dar acesso hoje, e então agora sim, podemos ir à nossa sessão de hoje. Ok, muito bem. Estão a ver bem o PowerPoint? Pronto, lá está, esta plataforma, ao contrário da outra, não necessita de partilha de ecrã, podemos pôr aqui tudo, inclusive os vídeos, tem essa vantagem, Très bien, alors, maintenant, par rapport à la session 1, la session d'aujourd'hui, les contenus. Alors, on aura toujours, presque dans toutes les séances, une compréhension orale. Ça peut être la compréhension d'une vidéo, ça peut être la compréhension d'un podcast, d'une audio, ça peut être différentes choses, mais on va commencer à travailler fortement sur la compréhension orale, d'accord? Ensuite, c'est pas vraiment des révisions, hein, mais on va revoir, entre guillemets, on va revoir des contenus qu'on avait déjà vus dans le mini-cours, mais qui étaient des contenus parallèles. D'accord? Donc, par exemple, on a parlé d'articles, articles définis, articles indéfinis et articles partitifs. Par exemple, on a parlé des articles partitifs lorsqu'on a vu la négation. Lorsqu'on a construit des phrases sur notre famille, on a employé les possessifs aussi. Lorsqu'on a vu aussi le vocabulaire des nombres cardinaux, on a parlé un tout petit peu des nombres ordinaux. Et voilà. Et finalement, on verra un petit lexique, c'est quelque chose d'assez court, le lexique du temps qu'il fait, s'il fait beau, s'il pleut, s'il neige, etc., etc. Voilà. Donc, ce sont nos contenus d'aujourd'hui. D'accord? Ça va? Sim. Estão-me a seguir? Não estou a falar muito depressa? Não. Ok, estes são os conteúdos de hoje. E como eu disse, vamos hoje, de certa forma, não são bem revisões, não são verdadeiramente revisões, mas são conteúdos paralelos que já tínhamos assim aflorado nas 10 horas. Falámos de artigos, falámos de possessivos, ou construir frases, dos ordinais, mas pronto, aflorámos, não entramos em profundidade. Hoje vamos ver as regras, vamos fazer exercícios, vamos aprofundar um bocadinho mais, porque isto ainda pertence às bases do francês. Très bien. Alors, e disse também outra coisa, vamos começar a trabalhar a sério sobre a compreensão oral, ok? Porque no fundo, profissionalmente, vocês
é a primeira competência que vocês mais precisam. É essa e depois a da produção oral, ok. Não significa que também num ou noutro caso, eu estou a pensar na Guida, e na Patrícia também, vocês também não precisem de produzir escrita, de escrever, mas é menos relevante, ou seja, as competências mais relevantes para a vossa prática profissional, pensando especificamente nos vossos casos, será sem dúvida a compreensão oral, vocês perceberem bem o que um interlocutor francófono vos diga e falarem, produzirem, responderem, não é? Como é óbvio. Então, a partir de hoje, vamos começar a trabalhar fortemente a compreensão oral e gradualmente também a produção oral, como é óbvio. Ok? Então, o primeiro exercício que eu vos proponho é o seguinte: vocês vão ver com atenção um pequeno vídeo. Ele não tem imagens porque é um podcast, mas vão aparecer expressões-chave, portanto, mais ou menos a locução daquilo que está a ser dito. E estejam com atenção porque no final do vídeo vamos fazer um questionário de compreensão. Ok? Vous êtes prêts? É um vídeo de nível A2, portanto, à partida penso que não terão problemas em captar, digamos assim, a generalidade, tá? Então vamos lá ver se o nosso vídeo ainda aqui está. Eu penso que agora vou ter que tirar aqui o jack. Fazer um bocadinho de teste antes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'actu tout en français, je vous parle du calendrier de déconfinement en France. Le gouvernement... Estão a ouvir bem? Sim. Bom, então. Um bocadinho. Vamos lá. Estão prontas? Vamos lá. Sim. Se vocês quiserem, eu também costumo fazer o mesmo. Desligo o meu microfone para não haver... Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'actu tout en français, je vous parle du calendrier de déconfinement en France. Le gouvernement français a choisi le 11 mai comme date de début du déconfinement. Il y aura différentes étapes entre les mois de mai et juin. Le Premier ministre Édouard Philippe en a parlé mardi dernier, le 28 avril. Tout d'abord, il faut comprendre que les départements français auront des conditions différentes. Il y aura les départements classés verts, où le déconfinement sera appliqué normalement, et les départements classés rouges, avec des conditions plus strictes. À partir du 11 mai, les Français devraient pouvoir circuler sans attestation, c'est-à-dire sans le document pour justifier une sortie. Mais il faudra respecter une distance de 100 km à partir du domicile. Les commerces en ville et à la campagne pourront ouvrir le 11 mai, sauf les cafés et les restaurants. Il faudra attendre la fin du mois de mai pour savoir quand exactement les cafés et les restaurants pourront reprendre leur activité. Les bibliothèques et les médiathèques pourront aussi ouvrir leurs portes à partir du 11 mai, mais pas les musées, ni les cinémas, ni les salles de concert. Tous ces établissements devraient rouvrir à partir du 1er juin. Mais il faut bien comprendre que tous les grands rassemblements seront encore interdits jusqu'au mois de septembre au moins, et ça concerne les événements sportifs et culturels. Enfin, sur les écoles, on n'a pour l'instant pas beaucoup d'informations. On sait que les écoles primaires et maternelles pourront ouvrir à partir du 11 mai, mais sur volontariat. Ce ne sera donc pas obligatoire, ça dépendra de la décision des maires et des directeurs des écoles. Les collèges devraient ouvrir le 11 mai dans les départements où le risque est plus faible, mais les professeurs et les élèves devront obligatoirement porter un masque. Le port du masque sera aussi obligatoire dans les transports en commun. Enfin, pour les lycées, on attend d'avoir plus de précisions. Ils sont pour l'instant fermés jusqu'à nouvel ordre. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast de l'actu tout en français. N'oubliez pas de faire les exercices de compréhension orale pour le niveau A2 sur le site toutenfrançais.tv. Et si ça vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Alors, comment ça s'est passé? Dites-moi. Já compreendi. Como é que foi? Compreendi algumas partes. Sim, deu para perceber algumas coisas. Ótimo, ótimo. Muito bem, muito bem. Então, agora sim, vou partilhar convosco. Vou só abrir primeiro aqui o questionário.
Já agora aproveito, depois isto tudo estará obviamente no PowerPoint, mas ok. Aproveito para referenciar este canal de YouTube, que também é muito bom, porque além de ter estes mini vídeos sobre a atualidade, em francês e em conformidade com os níveis, tem sempre também exercícios de compreensão associados, é muito bom. Nas notas, em baixo do vídeo, tem um link para um site, que é o que vocês vão ver agora, é bastante interessante. Muito bem, então vamos tentar aqui fazer o exercício. Vamos ver se nos... Estão a ver uma folha, uma página de internet sobre exatamente este exercício, não estão? Pronto, muito bem. Sim. Então, primeiro exercício. Exercice. Placez les mots du podcast dans la bonne phrase. Voici d'abord les mots. Port du masque, obligatoirement, jusqu'à nouvel ordre, déconfinement, rassemblement, département, établissement et gouvernement. Nous avons un petit texte. Placez les mots du podcast dans la bonne phrase. On commence par la première phrase. Le ta-ta-ta, c'est la sortie progressive du confinement. Alors, c'est quoi, à votre avis? Quel est le mot qui manque? Le mot ou l'expression? Sortie, ok. La sortie, Seïd. Seïd. Sortie. Ok. Le quelque chose, c'est la sortie progressive du confinement. Alors, à votre avis, quel est le mot qui manque? Le port du masque. O porto-masque. Então, o qualquer coisa é a saída progressiva do confinamento? Vous êtes sûr? Alors, on essaye. Vamos tentar. Seconde phrase, deuxième phrase. En France, il y a différents territoires administratifs. Les régions, les ta-ta-ta et les villes ou les communes. Qu'est-ce que vous pensez? Ora, várias regiões. Oui, alors on parle de région, on parle de territoire administratif, on parle de ville. Qu'est-ce qu'il manque? Oui, Département. oui, très bien. Département. Troisième phrase. Quand il y a beaucoup de personnes à un même endroit, on dit qu'il y a un grand ta-ta-ta. Beaucoup de personnes, muitas pessoas. Quand il y a beaucoup de personnes à un endroit, num dado local, on dit qu'il y a un grand... Rassemblement. Que é isso? Uhum. Mas não sei o que é. Rassemblement, ajuntamento. Ajuntamento. Exact. É que às vezes não davam. Oui, oui, on fait ça par tentative, d'accord? Estamos a fazer isto por tentativas, porque aos poucos estamos a tentar entrar dentro do espírito do texto e tentar, por associação, escolher a palavra, mas claro, não é linear, não é? Ensuite, le papa d'un pays prend les décisions politiques. Gouvernement. Le Comment? gouvernement. Oui, correct. Le gouvernement. Ensuite, pour parler de grands lieux publics et des écoles, on peut utiliser le mot pour parler de grands lieux publics et des écoles, on peut utiliser le mot Estabelecimento.
Établissement. Très bien. Exact. C'est une expression pour dire que la situation ne va pas changer et qu'il faut attendre des précisions d'une personne ou d'un gouvernement. C'est une expression pour dire que la situation ne va pas changer et qu'il faut attendre les précisions d'une personne ou d'un gouvernement. Alors nous avons 3 options. Obligatoirement, jusqu'à nouvel ordre et déconfinement. Laquelle des 3 est une expression? Que é jusqu'à nouvel ordre? Até nova ordem. Então, é essa. Exactement, très bien. Ok. Alors, il manque 2 phrases. Le ta est recommandé. Les gens doivent donc essayer de porter un masque. Déconfinement. Vous êtes sûr? Sim. On voit la suivante. Vamos ver a seguinte. Quand on dit que les personnes doivent porter un masque, ça veut dire qu'elles doivent toutes le faire. Ce n'est pas une option. Pardon? Quand on dit que les personnes doivent porter un masque, ça veut dire qu'elles doivent toutes le faire. Ce n'est pas une option. Alors, je vais faire une chose. Vou fazer aqui uma coisinha. Vou voltar a pôr esta expressão aqui. Porte du masque. Voilà. Et je vous laisse. Alors, je vous laisse revoir ces 3 dernières phrases. La première, le papa, c'est Déconfinement. Ah, très bien, exact. La première, en effet, c'est l'explication, la définition de déconfinement. Donc, le déconfinement, c'est la sortie progressive du confinement. OK. Alors maintenant, les 2 dernières, le ta est recommandé. Les gens doivent donc essayer de porter un masque. Nous avons une expression, port du masque, et nous avons un adverbe, obligatoirement, obrigatoriamente, e uso da máscara. Alors là, le port du masque, exact, est recommandé. Les gens doivent donc essayer de porter un masque. Finalement, quand on dit que les personnes doivent obligatoirement porter un masque, ça veut dire qu'elles doivent toutes le faire. Ce n'est pas une option. OK? Alors, si on vérifie, on a donc l'exercice à 100%. Très bien. Est-ce qu'il y a dans ce petit texte des mots ou des expressions que vous ne comprenez pas? Rassemblement, c'est ajuntamento. Ajuntamento é conjunto de muitas pessoas. E établissement, c'est Estabelecimento, exatamente. Estabelecimento. et jusqu'à nouveau. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à nouvel ordre, até nova ordem. Ok. OK? Très bien. Patricia, ça va? Merci. Et Guida aussi, ça va? Oui. OK. Exercice suivant. Quelle sera la date du début du déconfinement? Le 1er mai, le 11 mai ou le 12 mai? Le 11 mai. Le 11 mai. Très bien, bravo. Vrai ou faux? Verdadeiro ou falso? Tous les départements français seront déconfinés de la même manière. Faux. Todos os departamentos franceses serão desconfinados da mesma forma? False. On vérifie. Oui, bravo, c'est bien. Maintenant, est-ce que les Français pourront sortir librement le 11 mai? Non, il faudra encore rester chez soi. Oui, mais il faudra avoir une attestation.
Oui, mais il faudra respecter une distance de 100 km. De Que é? Guida, vous O que disiez? é? Pourron français? Pourron? Ah, c'est le verbe pouvoir au futur. Est-ce que les Français pourront sortir librement? Os franceses poderão sair livremente a 11 de maio? Le verbe pouvoir au futur. Futur simple. Évidemment, on n'a pas encore vu le futur simple. Ora, Os franceses poderão não, sair livremente no dia 11 de maio? não. Ils faudront Non, encore il rester chez faudrait soi? encore. Oui. Alors, non, il faudra encore rester chez soi. Oui, mais il faudra avoir une attestation. Oui, mais il faudra respecter une distance de 100 km. Alors, on voit chacune de façon isolée. Non, il faudra encore rester chez soi. Não, ainda terão de permanecer em casa. Mais ici, on a dit en haut que le déconfinement commence le 11 mai. Ok. Em cima dissemos que o desconfinamento começa a 11 de maio e agora vamos dizer que não, não, as pessoas têm que continuar em casa? Há aqui uma certa contradição, não é? Agora, se olharmos para as duas seguintes, oui, mais il faudra avoir une attestation. Sim, poderão sair livremente, mas terão de ter uma declaração. Ou sim, mas têm de respeitar uma distância de 100 km. tertiaire. Là, É segunda. la deuxième, c'est ça? Celle-ci? Oui. Non. Non? Celle-là? Mhm. Patricia, une distance de 100 km? 100 sei. km? Ou 50. Sim, podem sair livremente, mas terão de respeitar uma distância de 100 Eu km? devia falar qualquer coisa de 100 quilómetros, já não lembro o que era. Sim, é possível que o texto refira algo sobre 100 km. Eu É acho que era. possível. Mas certamente não será sobre o distanciamento social, não é? 100 A km. deslocação. Era a deslocação, acho eu. Possivelmente, sim, sim, sim. Pois. Então, será qual? La deuxième, n'est-ce pas? La deuxième. Oui, mais il faudra avoir une... Oh? Comment? Ah, c'est la tertiaire. Troisième. Oh là là, vraiment? Tiens, une distance de 100 km, c'est un peu bête ça. Ah, eles referem-se às deslocações. Très bien, bravo Patricia, bravo, bravo. Ok, donc c'est celle-là. Ok, c'est celle-là, 100 km. Bravo Patricia, très bien, vous êtes très attentive. Alors, quels établissements seront ouverts le 11 mai? Que estabelecimentos estarão abertos a 11 de maio? Les bibliothèques. Cafés. Les bibliothèques ou les cafés? Je passei na biblioteca. Após 11 de maio. Biblioteca. Ok, on va voir. Oui, les bibliothèques, très bien. Après, quels établissements ouvriront à partir du 1er juin? Que estabelecimentos abrirão a partir do 1 de junho, do primeiro dia de junho? Há 3 respostas possíveis. 3 réponses. Pardon? Les restaurants. Centre commercial. Les centres commerciaux Mhm. et Guida. il manque une réponse. Não sei. Au hasard. Diga uma ao acaso. Cinema. Mediatex. Cinéma, médiathèque. Cinéma ou médiathèque?
Cinéma. Ok, on va voir. On va voir les réponses. On va voir les réponses. Alors, ce ne sont pas les centres commerciaux, ce sont les cinémas, en effet, et ce ne sont pas les restaurants. Alors, quelles sont les solutions correctes? Les solutions correctes sont les musées, les cinémas, on l'avait vu, et les salles de sport, parce que c'est en juin, en junho. OK? Voilà, très bien. OK. Finalement, dernier exercice. Placez les verbes dans la bonne phrase. On a 3 verbes. J'ai un doute. Un doute. Comment? J'ai un doute. Un doute. Ah, excusez-moi, Patricia. Allez-y, Voilà. dites-moi. Bibliothèque, c'est théâtre. Non, c'est une espèce de bibliothèque, mais au lieu de livres, nous avons des vidéos, des audios, donc du matériel sonore et visuel. OK? São as médiathèques. OK. Alors, dernier exercice. Placez les verbes dans la bonne phrase. Nous avons 3 verbes. Pourront, on l'a vu plus haut, c'est le verbe pouvoir au futur. Sera, c'est le verbe être au futur, sera. Donc poderão, será, et attendront, esperarão. Attendre, esperar, isto são verbos que estão no futuro. Alors, on va lire le petit texte, les 3 phrases. Les écoles primaires et maternelles, ouvrir à partir du 11 mai. Les collèges aussi, mais le port du masque, obligatoire. Pour les lycées, nous, d'avoir plus de précision. Alors, c'est à propos de l'ouverture des différentes écoles. D'abord, nous avons les écoles primaires et maternelles, as escolas primárias e infantários. Alors, les écoles primaires et maternelles Pourront. pourront, exact, pourront ouvrir à partir du 11 mai. Ensuite, les collèges aussi, mais le port du masque, obligatoire. Sera obligatoire. Et finalement, pour les lycées, nous attendrons d'avoir plus de précision. Très bien, très bien. Ok, ça c'est pas mal passé. Não foi assim tão mal. Muito bem. Voltamos à nossa sessão. Ok, très bien. On revient à notre présentation. On continue. Alors, voilà, notre premier exercice de compréhension orale est fait pour aujourd'hui. On passe maintenant au numéro 2 de nos contenus et on va donc voir les articles définis, indéfinis et partitifs. Par rapport aux articles définis et indéfinis, du point de vue syntactique, ils correspondent à nos articles en portugais, aux articles définis, aux articles indéfinis. Il n'y a pas de grand problème. Alors, du côté des articles définis, on a du côté du masculin le ou elle apostrophe si le mot qui suit commence par une voyelle. On a la ou elle apostrophe pour le féminin. Et finalement, pour les pluriels, on a un article pour les deux genres, pour le masculin et pour le féminin. C'est les. D'accord? Donc, article défini, le L apostrophe pour le masculin, la L apostrophe pour le féminin et les pour les pluriels masculins et féminins. OK? Pour les articles définis, donc, comme en portugais, ou ouche, as. La seule différence, c'est qu'en portugais, on a un article défini pluriel pour le féminin et un autre différent pour le masculin. D'accord? Estão a seguir? Okay. Pardon? Patrícia, não consegue ver? Não consegue visualizar a tabela? A parte da direita não, do plural. Oh, que estranho. A minha parece-me toda. Eu também consigo ver tudo. Não será aí uma definição de visualização do seu computador?
Sim, se calhar. Eu consigo ver metade disso. Consegue? Sim. Mas não tem uma barrinha de deslocação em baixo? Ora veja, se não tem uma barrinha que consiga deslocar para conseguir ver tudo. Isso tem a ver com as opções de visualização do seu computador, ou então se calhar deve ter o seu computador maximizado a visualização e cortou alguma coisita. É pena que não consiga ver, porque vai haver várias tabelas e seria importante. Vá tentando mexer com as opções de visualização, Patrícia, está bem? Pronto. Esta tabela linear e a básica são, pronto, a tabela da direita, a coluna da direita são os plurais, ok? Consegue ver até onde? Consegue ver até aos femininos? Até aos, sim, E, D, mas depois corta a meio a seguir. Mas dá para ver. Ok, mas olha, tem a ver com as definições de visualização e do seu computador, que aqui aparece-me por inteiro. Ou está maximizado e não consegue, é uma questão de ajustar, tá bem? Ok. Article défini, ok. Article indéfini, artigos indefinidos. Uma, uns, umas, ok? Alors, on a pour le masculin singulier un, pour le féminin singulier une, et pour les pluriels, masculin et féminin, des. Ok? Des. Alors, qu'est-ce qui se passe en français à cause de la phonétique? À cause de la phonétique, parfois, nous devons faire des contractions avec certaines prépositions. Ok? O que é que se passa devido à fonética francesa e a esta história de não suportarmos que haja vogais junto de vogais e termos de usar os apóstrofos, etc. Há um fenómeno de elisão em francês que se chamam artigos contraídos, que é quando nós pegamos em determinadas preposições e as juntamos também a determinados artigos. Isso acontece sobretudo com a preposição a. Está bem? Então, por exemplo, se eu digo que eu vou à escola, je vais à l'école, aqui não é linear porque a preposição no fundo vai lá estar e vamos ter o L apóstrofe porque école começa por uma vogal, portanto não há esse fenómeno de contração, mas em contrapartida então, portanto, temos o quando temos a preposição a e a seguir temos um masculino sem apóstrofe, portanto temos o le, e a plus le vai dar o. Um exemplo simples, je vais au cinéma, eu vou ao cinema. Temos a contração da preposição a com o artigo le. A, le, on ne dit pas je vais à le cinéma. On dit je vais au cinéma. A mesma coisa se passa em português. Nós também contraímos a preposição a com o artigo o cinema. Portanto, eu vou ao cinema, ok? Pronto, esta é a primeira contração. É da preposição a com o artigo le. A plus le dá o. Temos também a contração da preposição du com, mesma coisa, o artigo le. Temos a contração da preposição de com o artigo le, que vai dar du, precisamente. Tá bem? Depois, para o feminino, não há, a bem dizer, nenhuma contração, porque temos o à le, fica à le, e temos o de lá, fica de lá. Não há qualquer contração. Temos depois para os plurais. Temos para os plurais com a preposição a mais le, que é o com x, que é a marca do plural, e depois temos também a contração da preposição de com o artigo le, de le, que vai dar de, ok? De. Pronto. Estes são fatores de contração. Também existem alguns em português, como já vimos, não é? Contrações de preposições, aqui em específico da preposição a e da preposição de, com o artigo masculino le
e com os plurais les e des. Ok? São fenómenos de contração para artigos definidos e indefinidos. Outra coisa diferente são os artigos partitivos. Artigos partitivos, e esse é se calhar o maior desafio aqui, porque eles não existem em português, ok? Os artigos partitivos correspondem à nossa omissão de artigo, precisamente, quando temos quantidades indefinidas. Portanto, por exemplo, feijões, vou ao mercado comprar batata. Não estou a especificar, a quantidade é indefinida. Nós em português não temos artigo, omitimos, mas em francês temos que lá meter um artigo, e é esse artigo que nós chamamos partitivo, precisamente, ok? Então, já vimos alguns artigos partitivos quando demos a negação, vamos aqui revê-los. Temos, por exemplo, o du, je vais manger du chocolat, vou comer chocolate, quantidade indefinida de chocolate, je vais manger du chocolat, je vais boire de l'eau, vou beber água, quantidade indefinida de água. Uma coisa é eu dizer je vais boire un verre d'eau, eu vou beber um copo de água, definido, artigo definido. Outra coisa é dizer je vais boire de l'eau, vou beber água. Artigo partitivo, de L apóstrofe, porque o começa por uma vogal, ok? Portanto, lá está, o único desafio é esse, mas se vocês se lembrarem desta pequena, não é bem uma regra, mas desta pequena contextualização é fácil. Portanto, nós em francês precisamos sempre de um artigo, antes dos substantivos, certo? Em português, nestes casos de quantidades indefinidas, não usamos nada, fazemos a omissão de artigo. Pronto. Em francês, como precisamos sempre de ter um artigo, nestes casos de quantidades indefinidas, vamos usar partitivos, ok? E no caso dos partitivos, há aqui alguns fenómenos de contração. Portanto, temos o de le, que vai dar du. Depois temos o de, para os plurais, que advém da contração de mais le, como em cima. Mas, lá está. Atenção que as contrações que estão na terceira linha nada têm a ver com a última linha, os partitivos. Portanto, as contrações que nós vemos na terceira linha são contrações com artigos definidos e indefinidos. Em baixo há coincidências, porque foneticamente a contração é a mesma, ok? Mas em baixo estamos a falar de partitivos, quantidades indefinidas. Ok? Isto está mais ou menos claro? Sim. Mais ou menos. Por achar que isto necessita de um aprofundamento, vou colocar na plataforma, já o fiz, está aqui na minha pasta, exercícios de aplicação dos artigos, está bem? Portanto, vão ter uma bateria de exercícios para fazer até à próxima sessão. Pode ser? Ok. Pronto. São 7 exercícios, mas depois de fazer esses exercícios acho que vão ficar sem dúvidas relativamente à aplicação dos artigos. Há exercícios com artigos definidos, indefinidos, partitivos, misturados, pronto, vai-vos permitir aqui vários espectros de utilização. Volto a lembrar que, portanto, o exercício é um PDF simples, não é interativo, é propositado, porque eu quero que vocês escrevam, está bem? Usem a mão para escrever, portanto, podem olhar para o PDF e escrever num papel em branco, ok? Uhum. Très bien, on continue. Vamos continuar. E vamos passar, sim, relativamente ao artigo partitivo, vou só aqui acrescentar uns pequenos exemplos para ficar mais claro também, relativamente às quantidades indeterminadas. Temos então, por exemplo, no singular, quando queremos designar a parte de um todo, partie d'un tout, a parte de um todo. Temos, no caso do masculino, du poulet, frango. Qu'est-ce que tu vas manger au déjeuner? Je vais manger du poulet. O que é que vais comer ao almoço? Vou comer frango. Não estou a definir a quantidade de frango, é uma parte de um todo, uma perna, uma asa, pouco importa, não sei, não especifiquei, então vou usar um partitivo, du poulet. Du porquê? Porque poulet é masculino, ok? E portanto, o partitivo para os masculinos singulares é du, de plus le, contração de plus le. Depois, por exemplo, de l'ananas, o que é que vais comer de sobremesa? Vou comer ananás, quantidade indefinida, uma fatia, 2 fatias, não sei.
Pronto. Então, de l'ananas. Porquê ela apóstrofe? Porque ananás começa por uma vogal. No feminino, de la glace. Qu'est-ce que tu vas manger comme dessert? O que é que vais comer como sobremesa? De la glace. Gelado. Uma fatia, duas fatias. Gelado. De la glace. Ou de l'huile. Óleo. Óleo. Qu'est-ce que tu mets dans la salade? O que é que metes na salada? Óleo. De l'huile. Indefinido. Depois temos os plurais, mas apenas para elementos que podem ser contabilizados. Por exemplo, se eu falo de kiwis ou de laranjas, kiwi ou orange, eu posso contar, não é? Ou seja, enquanto que são unidades, é um kiwi ou 2 kiwis, mas se não tenho a quantidade definida, se eu quero designar uma quantidade indefinida de kiwis, então vou dizer de kiwi, não sei quantos, des oranges, laranjas, não sei quantas, ok? Está mais claro? Oui, un petit peu? Un tout petit peu. Très bien. Ah non, ça c'est pour, ouais, on va encore faire un petit exercice, vous avez raison. Sim, eu já estou toda baralhada. Eu preparei a aula ontem e já estou baralhada, vejam só. Afinal, os exercícios com os artigos estão aqui. Estão aqui. Ok, vou só ampliar isto. Patrícia, consegue ver os exercícios todos? Sim. Consegue? Eu vou chegar aqui mais para a esquerda. Uma palavra completa. Ah, sim, já consigo. Sim? Ah, boa. Sim. Já consegue, pronto. Então vamos fazer oralmente aqui estes exercícios em conjunto para ver se compreendemos bem este conteúdo, tá bem? Complétez les phrases avec l'article qui convient ou avec de. Pronto, ou com de. Numéro 1. Désires-tu une tasse café ou chocolat? Desejas uma chávena café ou chocolate? O que é que vocês acham? Uma. Une tasse, une? Une tasse, une? Du café ou du chocolat? Une tasse de café ou une tasse de chocolat, n'est-ce pas? Ok. Portanto, tu queres uma taça, uma chávena de café ou de chocolate? É indefinido, é um partitivo, nós não sabemos exatamente, o definido já está antes, é uma chávena, mas ok. de quê? De quê? Olha, de café ou de chocolate, ok? Pronto. La deuxième. Je ne bois, atenção, temos aqui uma frase negativa. Je ne bois jamais lait le matin. Não sei se recordam, nos casos especiais da negação, tínhamos um caso em que, quando na frase afirmativa temos du, temos um partitivo, na negação, esse du vai se transformar em, lembram-se? Os casos especiais da negação com partitivo, em que na frase afirmativa temos du, temos um partitivo, uma quantidade indefinida, não é? Eu bebo leite de manhã ou não bebo leite de manhã, em português vai dar ao mesmo, não precisamos de artigo. Eu bebo leite de manhã ou eu não bebo leite de manhã. O leite não precisa de artigo em português para as quantidades indefinidas, mas em francês precisa. E a frase afirmativa seria je bois du lait le matin. Eu bebo leite de manhã. Na negação, se eu quero transformar esta frase, é um dos casos especiais da negação, eu vou transformar este du em de. Exatamente. Je ne bois jamais de lait le matin. Eu nunca bebo leite de manhã. La troisième. Je préfère viande ou poisson. Eu prefiro carne ao peixe. Eu prefiro comer carne do que peixe. Vá. O que é que vocês acham? Qual será aqui o artigo? Definido, indefinido? Partitivo? Le. De? Uhum. Le. Mas, exato, de, mas falta o artigo. De lá, n'est-ce pas? Porque viande é feminino. De la viande. Ok? Portanto, eu prefiro carne a peixe.
a peixe. Mas é um partitivo porque não tenho quantidades definidas. Até aqui concordamos. Não temos contração porque viande começa por uma consoante. De la viande, ok? Je préfère de la viande. Deixa-me só aqui pôr isto a carregar antes de ficar sem bateria. Ok. Ensuite, 5. Il n'y a plus, papapá, 20. Mesmo caso do que o número 2, é uma negação. Falta 4. Pois. Oh, j'ai sauté. Peço desculpa, saltei uma. N'oubliez pas d'acheter. Que bom. Manteiga. Portanto, vamos supor que estão prestes a sair de casa para ir às compras e alguém da vossa casa vos diz: não te esqueças de comprar. Aqui até admite duas possibilidades. Aqui admito duas possibilidades. A pessoa pode dizer: olha, não te esqueças de comprar manteiga e indefine. Ou então pode dizer: não te esqueças de comprar a manteiga. Também é possível. Eu admitiria o artigo definido. Le beurre. A manteiga em francês é masculino. Le. Está bem? N'oubliez pas d'acheter le beurre. Também admitiria du. Portanto, eu aqui aceitaria as duas hipóteses. N'oublie pas d'acheter du beurre. Portanto, não te esqueças de comprar manteiga, indefinida. Ou não te esqueças de comprar a manteiga. N'oublie pas d'acheter le beurre. Portanto, aqui aceitaria as duas. Depende do sentido que nós queremos dar à frase, definido, sem indefinido. Pronto. La 5. Il n'y a plus. Frase négative. Exact. Exact. Il n'y a plus de vin. De vin. Não há vinho. Quantidade indefinida. Il y a du vin, se fosse afirmativo. É negativo. Il n'y a plus de vin. Ok? Très bien. La 6. Je vais commander café noir. Vou encomendar café preto, café escuro. Vou encomendar ou pedir. Aqui o verbo commander, já agora, em termos comerciais, se vocês entram num café e querem pedir um café, podem usar em francês o verbo commander, encomendar. Pronto, tem a duplo sentido de encomendar, fazer uma encomenda, através dos correios, babá, ou tem também o sentido num restaurante ou num café de pedir. Pronto, aqui vou pedir um café escuro. Vou pedir um café escuro. Je vais commander du café noir ou un café noir. Também podem pedir um café. Portanto, pode ser definido, de facto, não é? Indefinido, perdão, não é? Pode ser. Pode ser. Portanto, aqui há várias possibilidades. Na verdade, este exercício, bem vistas as coisas, poderia dar aso a várias possibilidades, porque depende um bocadinho daquilo que nós queremos dizer. Se eu quero dizer, vou pedir um café preto, um café forte, escuro, eu posso dizer um. Ou então vou pedir café escuro. Também é possível. Podemos dizer as duas. Portanto, aqui poderia ser je vais commander du café noir ou je vais commander un café noir. Ok? La 7. J'adore gâteau au chocolat. Le gâteau? Não ouvi. Les gâteaux. Les gâteaux. Então, les ou des? Em que ficamos? Des. Sim, mesma coisa, aceitaria os dois, está bem? J'adore des gâteaux au chocolat, eu gosto de bolos de chocolate, está no plural, atenção, gâteau tem um X no fim, ok? Ou les gâteaux au chocolat, eu adoro os bolos de chocolate. Tanto faz, nós diríamos a mesma coisa em português, eu gosto de bolos de chocolate ou eu gosto dos bolos de chocolate. Ou gosto de bolos de chocolate ou gosto dos bolos de chocolate, diríamos das duas maneiras também. Ok, la 8. Pourtant, tu préfères
papapá, tarte aux pommes. No entanto, tu preferes tarte de maçãs. De maçã. De la tarte aux pommes, oui. Portanto, pourtant, tu préfères de la tarte aux pommes. Portanto, tu preferes tarte de maçãs. Okay? De lá, partitivo, tarte de maçãs. Preferes tarte de maçãs, não especificamente uma ou duas, é tarte de maçã. Tu preferes tarte de maçã. Partitivo. De la tarte aux pommes. Très bien. La 9. La 9. Nous avons acheté bouteille de champanhe e bouteille de vin rouge. Nós compramos garrafa de champanhe e garrafa de vinho tinto. Nous avons acheté. Aqui estamos a ser específicos, não é? Estamos a ser específicos. Oui, pode ser lá. Nós compramos a garrafa de champanhe. Ou pode ser une. Nous avons acheté une bouteille de champanhe. Compramos uma garrafa de champanhe e uma garrafa de vinho tinto. Eu diria une, talvez. Acho que é mais específico em termos de mensagem. Pode ser lá também. Nous avons acheté la bouteille de champanhe et la bouteille de vin rouge. Por exemplo, estão num jantar com convidados e dizem, então, e vocês o que é que trouxeram aqui para o jantar? Eu comprei a garrafa de champanhe e a garrafa de vinho tinto. Isso já seria lá, claro, perfeitamente. Ou comprei uma garrafa de champanhe e uma garrafa de vinho tinto. Ok? La 10. Dans ce restaurant, il y a tarte sublime. Exact. Des tartes sublimes. Portanto, neste restaurante há ótimas tartes. Não estou a quantificar, não estou a definir uma quantidade, estou a dizer que há ótimas tartes. Partitivo. Neste caso, plural, porque tarte está no plural. Donc, dans ce restaurant, il y a des tartes sublimes. Ok? La 11. Passe-moi eau, je vais vous servir. Passa-me a água, eu vou servir-vos. Vou servir-vos. Passa-me a água, eu vou servir-vos de água, claro. Je vais vous servir. O que é que acham? Passe-moi. Lá. Seria lá, muito bem, mas como o começa por uma vogal, L apóstrofo, está bem? L'eau. Passe-moi l'eau, je vais vous servir. Ok. Passe-moi l'eau, je vais vous servir. Très bien. Ensuite, la 12. 12. Tu mets beaucoup, papa, sel dans ta salade. Tu metes muito sal na tua salada. Tu mets beaucoup, sel dans ta salade. Tu metes muito sal na tua salada. Não estamos a quantificar. Metes muito. É muito, é indefinido. Não é? É indefinido. Então, partitivo. Tu mets beaucoup. Oui, de sel ou du sel dans ta salade. Também aceitaria o de. De sel ou du sel dans ta salade. Ok. Porque eu aqui, deixa-me aqui voltar aqui atrás, só para vos mostrar. Sim, não é bem a parte de um todo. Non, sim, du sel. Ok. Très bien. La 13. Álcool est dangereux pour la santé. Qualquer coisa. Álcool é perigoso para a saúde. É perigoso para a saúde. Álcool é perigoso para a saúde. É o quê? O que é que nós diríamos? Em português diríamos o álcool, não é? É definido. Seria le, mas como alcool começa por uma vogal, vamos só utilizar o L apóstrofo, não é? L'alcool est dangereux pour la santé. Ok? L'alcool, ou álcool, é perigoso para a saúde. L'alcool, L apóstrofo.
Ok, très bien. 14. Il y a trop vin sur la table. Há muito, ou demasiado, trop é mais demasiado. Há demasiado vinho em cima da mesa. É como o beaucoup, é como lá em cima o beaucoup. É uma quantidade indefinida, não é? Então, o que acham? Do. Il y a trop du vin ou il y a trop de vin sur la table, sim. Normalmente com os advérbios trop, beaucoup, até temos tendência para usar o partitivo de e não du, para não utilizar a contração, está bem? Aqui onde é que está? Na 12, tu mets beaucoup de sel dans ta salade, Inès, na 14, il y a trop de vin sur la table. Normalmente quando temos estes advérbios de quantidade, beaucoup, trop, peu, usamos o de em vez do du, está bem? Curiosamente isto não estava nas regras lá atrás, ou estava? Deixem-me cá, julgo que não. Pois não estava. Mas pronto, mas fiquem já com esta indicação. Quando na frase nós temos advérbios de quantidade, como por exemplo na frase 12, tu mets beaucoup, ou na frase 14, il y a trop, portanto muito e demasiado, vamos utilizar a versão de do partitivo e não a versão du, está bem? Portanto, recapitulando, na 12, tu mets beaucoup de sel dans ta salade, metes muito sal na tua salada, e nesta, il y a trop de vin sur la table, há demasiado vinho na mesa. Ok? Mas é só nestes casos de advérbios de quantidade. Finalmente, a 15, café est un excitant. O café é um excitante, um estimulante. Le café. Não é? Acho que isso é mais ou menos linear, não é? Le, ok? Isto está mais ou menos claro? Isso vai com a prática, ou seja, agora é ir começando a aplicar, é assim, não se esqueçam de um ponto base em francês. Nós em francês, ao contrário do português, não podemos omitir artigos, não há omissão de artigos em francês, tal como também já vos disse que não há omissão de pronomes pessoais. Os franceses, pensem no francês como alguém muito certinho que na frase precisa sempre de ter o sujeito, o verbo, o complemento direto, o complemento indireto. Pensem no francês como alguém que precisa ter sempre o artigo, o substantivo, portanto, precisa sempre de fazer anteceder o seu substantivo por um artigo. Consoante os casos, o uso dos definidos ou dos indefinidos obedece à mesma regra do português, ou seja, se eu quero definir um substantivo, uso artigos definidos, se é indefinido, utilizo os artigos indefinidos. Depois temos ali 2 ou 3 casos de contração, mas isso depois vai com a prática da fonética, de percebermos esta dinâmica de temos que contrair porque começa por uma vogal e porque não sei o quê, pronto. E o terceiro caso é que é mesmo aquele que se distingue, porque nós não temos este fenómeno em português, não é? Da omissão do artigo, portanto, nós omitimos o artigo quando queremos designar uma quantidade indefinida. Em francês vamos meter o partitivo. Ok? Pronto. Mas isto agora vai com a prática. Eu só queria mesmo consolidar esta parte. Agora, gradualmente, vou estando também eu mais atenta ao uso dos artigos e vou corrigindo. Muito bem. Na família, quando demos o léxico da família, o vocabulário da família, também começámos a usar alguns possessivos, ok? E este, agora que eu me estou a lembrar, é exercícios sobre os possessivos que eu pus na plataforma, não foi sobre os artigos. Pronto, foi sobre os possessivos. Então, como em todas as línguas latinas, temos os possessivos, não é? O meu, a minha, o teu, a tua, por aí fora. Pronto. O francês tem estas particularidades. Nós temos a perspectiva do possuidor, possesseur, que é a que está na barra vertical, ok? Possesseur, temos a perspectiva do possuidor, e temos em cima da barra, no eixo horizontal, a perspectiva do objeto possuído, objet possédé. Está bem? E depois, claro, temos as divisões em conformidade com a primeira, segunda, terceira pessoas do singular e primeira, segunda e terceiras pessoas do plural, portanto, consoante o sujeito, não é? Como é óbvio. E depois temos os singulares, os plurais, os femininos e os masculinos no singular, e depois na versão plural temos apenas uma
uma versão para o feminino e para, essa parte até é mais simples do que o português, e para o masculino. Então, nesta tabela temos exatamente, temos o quê? Temos os adjetivos possessivos, ok? Aquilo que vamos pôr antes de um substantivo, de um objeto possuído, de algo, não tem que ser um substantivo, mas de um objeto possuído. Então, por exemplo, para a primeira pessoa do singular, na perspectiva do possuidor, o eu possuo, não é? Eu possuo mon, ma, mes, mon père, ma mère, mes enfants, ou mes frères et sœurs. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Ok? Na segunda pessoa do singular, para o tu, não é? Tu possuis o quê? Ton, ta, te. O teu, a tua, os teus, feminino e masculino. Na perspectiva da terceira pessoa do singular, il, elle et on. Son, sa, se. O seu, a sua, os seus. Depois, nos plurais, na perspectiva da primeira pessoa do plural, do nosso, do nós, perdão, temos o nosso, notre, e nous, os nossos, plural. Depois, na segunda, na perspectiva da segunda pessoa do plural, não é? O vós, o vocês, votre, e vos para os plurais. E depois, para as terceiras pessoas do plural, il e elle com S, temos leur, o seu, e leur com S, os seus. Ok? Portanto, nós temos que ver sempre isto numa dupla perspectiva, na perspectiva do possuidor e do objeto possuído. O possuidor é o eixo dos pronomes pessoais, dos sujeitos verbais. Eu, tu, ele, ela, a gente, nós, vós e eles ou elas. E depois há a perspectiva do objeto possuído. O objeto possuído é masculino, o objeto possuído é feminino, o objeto possuído é plural, ok? Pronto, este é o eixo. Se vocês souberem isso, não há qualquer dificuldade maior. Isto para os adjetivos possessivos. Mas em francês nós temos outra coisa, que vem aqui, complicar um bocadinho, que são os pronomes possessivos, ok? Que corresponde ao português ao, então, esta caneta é tua? Sim, é minha. Portanto, é a perspectiva da resposta, no fundo, a perspectiva da resposta. Temos os mesmos eixos, na mesma, portanto, temos o eixo do possuidor, temos o eixo do objeto possuído, e depois temos, novamente, portanto, para o masculino, le mien, o meu, la mienne, a minha, les miens, para o masculino plural, e aqui em contrapartida temos uma versão feminino plural, les miennes. Pronto, aqui foi para complicar ainda mais um bocadinho a coisa, les miennes. Vemos que nos plurais femininos nós temos a dupla consoante e temos a abertura, a abertura fonética da vogal. Portanto, no masculino temos les miens, no feminino plural temos les miennes, abertura fonética. Depois, para a segunda pessoa do singular, temos le tien, o teu, temos la tienne, a tua, les tiens, os teus, les tiennes, as tuas. Terceiro, ou seja, agora vocês devem estar um bocado baralhadas e a pensar, mas então qual é a diferença entre esta tabela e a outra, não é? Pronto, vamos só então passar rapidamente os olhos. Aqui é o adjetivo possessivo stricto sensu, isolado. Meu, minha, meus. Teu, tua, teus. Seu, suas, seus. E por aí fora. Nosso, por aí fora. Pronto. Aqui temos o pronome, que é quando estamos, por exemplo, a responder a uma pergunta e vamos substituir com um pronome a frase anterior. Ok? O que é um pronome? É um substituto, não é? Em português é igual. O pronome substitui algo. Substitui um nome. Pronto, pronome, portanto, substitui um nome. Se alguém me pergunta, olha, esta caneta é tua? Estou a usar o possessivo tua. E a resposta é sim, é a minha caneta. Mas em vez de dizer é a minha caneta, eu respondo sim, é a minha. La mienne. Ok? La mienne. Pronto, portanto, aqui é na perspectiva do pronome, da resposta e da substituição do nome. No fundo, há aqui uma ligeira variação
E é isso que vem dificultar, porque no fundo em português usamos a mesma palavra para ambas as situações, para a parte do adjetivo ou do artigo possessivo, se quisermos, nós em português não dizemos adjetivo, dizemos artigo possessivo. E na perspectiva do pronome, usamos o mesmo, e em francês há aqui umas pequenas variações vocálicas, portanto a palavra não é bem a mesma. Pronto, vem nos complicar aqui um bocadinho a vida. Já não é ma, já não é mon, já não é mais, mas le mien, la mienne, les miens. O les miennes, ainda por cima, acrescenta-se a versão feminina plural. Segunda pessoa, le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. Terceira pessoa, le sien, la sienne, les siens, les siennes. O seu, a sua, os seus, as suas. Depois para as pessoas do plural. Para a primeira pessoa do plural, nós. Le nôtre, la nôtre, les nôtres. Aqui voltamos a ter a versão tanto para o feminino como para o masculino plural. O nosso, a nossa, os nossos. Não temos versão específica para o feminino. Segunda pessoa do plural, le vôtre, o vosso, la vôtre, a vossa, les vôtres, os vossos, feminino e masculino. Finalmente, terceira pessoa, le leur, o deles, não é, no fundo, la leur, a deles e les leurs, os deles, ok? Os deles, pronto. E estas tabelas, agora sim é que me estou a lembrar, foi efetivamente exercícios de aplicação dos possessivos na plataforma para vocês poderem praticar e distinguir entre artigos possessivos e pronomes possessivos. Nós em português mal fazemos a distinção porque a palavra é a mesma. Ou seja, a função gramatical é diferente, um é um artigo possessivo, o outro é um pronome, vem substituir um nome, mas em português temos esta facilidade, usamos a mesma palavra. Os franceses, os francófonos, vão utilizar palavras diferentes, consoante gramaticalmente estamos a usar um artigo possessivo ou estamos a usar um pronome possessivo. Entenderam esta diferença entre artigo ou barra adjetivo, porque os franceses dizem adjetivo possessivo, e pronome possessivo na frase? Está mais ou menos claro? Sim. Sim? Ok. Mas os exercícios vão-vos permitir acelerar este conhecimento. Vão começar a perceber na frase quando é que é um artigo, quando é que é um pronome, vai ser mais fácil, não se preocupem, está bem? E a correção dos mesmos são feitos depois consigo? Depois fazemos aqui. Começamos na próxima aula a fazer logo a correção desses exercícios, está bem? E pronto, e tem aqui de facto a indicação do dever, do devoir, do TPC na plataforma, está bem? Vou colocar assim que acabar a aula, já tenho o exercício feito, portanto lá está, assim que acabar a aula vou colocar tudo, o PowerPoint, a gravação da aula e o PDF com o exercício do trabalho de casa. Très bien. Continuons. Nombre ordinaux, isto é fácil. Estarem mais sossegadas que isto também hoje é muita informação. Eu acho que hoje exagerei aqui no número de conteúdos, mas não faz mal, pronto, também estamos quase a terminar a aula e não há problema. Então, temos os cardinais que vimos nas primeiras 10 horas de formação, não é? Pronto, claro, não é linear, vai com a prática. E depois temos os ordinais, como em português também temos os cardinais e os ordinais, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, por aí fora, não é? Pronto. Les nombres ordinaux servent à indiquer l'ordre d'une série. Por exemplo, há bocado, quando nós estávamos a fazer aquele exercício interativo online, vocês iam dizendo le premier, le deuxième, le troisième, não é? Terceira resposta, a primeira resposta, a terceira resposta, pronto. É isso, o número ordinal é isso. Les nombres ordinaux servent à indiquer l'ordre d'une série ou d'une séquence, portanto, a indicar a ordem de uma série ou de uma sequência. Ils se placent généralement avant le nom e colocam-se normalmente, geralmente, antes do nome. Pronto, ok, é como em português no fundo. Exemple, le premier ministre, o primeiro-ministro, le deuxième enfant, o segundo filho, portanto, ordem na sequência dos filhos, le cinquième art, a quinta arte, le cinquième art. On utilise aussi les nombres ordinaux pour indiquer les siècles, les arrondissements, os departamentos, não é os departamentos, são os bairros em França. Les arrondissements, nós não temos esta figura administrativa em português, mas seriam os bairros, não é? Temos em Nova Iorque, por exemplo, o 15º bairro, ou em Paris também temos os bairros. Les étages, os andares dos prédios, premier étage, deuxième étage, troisième étage, portanto, os andares dos prédios. Les pages, as páginas,
Première page, deuxième page, troisième page, e les chapitres, e os capítulos. Portanto, utilizamos nestas circunstâncias, um bocadinho como em português, ok? A única coisa que nós em português não usamos é para os séculos. Nós dizemos o século XX e eles dizem o 20º século. Portanto, notem já esta pequena diferença. Enquanto em português nós dizemos o século XX e pomos o cardinal, normal, eles vão usar o ordinal e vão dizer o 20º século. Vão inverter a ordem, ok? Portanto, temos aqui alguns exemplos também. Le 20e siècle, lá está, o 20º século. Le 7e arrondissement, o 7º bairro. Le 2e étage, o segundo andar. E le premier chapitre, o primeiro capítulo. Pronto, estes são os usos genéricos dos ordinais. Agora, vamos ver alguns casos mais específicos. Pronto, a formação é simples, é adicionar o sufixo IM à raiz do número cardinal, ok? Por exemplo, deux, deuxième, trois, troisième, six, sixième. Portanto, acrescentamos o sufixo IM. Essa é a formação geral. Depois temos as abreviaturas, nós pomos uma bolinha de grau, não é? Para a abreviatura dos ordinais. Em francês há várias tipologias de abreviaturas possíveis, provavelmente já se deram conta e já viram de diferentes formas escritas. Podemos usar apenas o ezinho, portanto, a seguir ao número acrescentamos um E. Esse E tanto pode vir mesmo colado ao número em baixo, normalmente, como em cima também se vê, portanto, no lugar do nosso grau. Portanto, temos le premier, ou também pode aparecer ER, portanto, ER, portanto, pode aparecer só o E, pode aparecer só ER, está bem? Para os femininos, por exemplo, o premier, la première, o primeiro, a primeira. Temos uma versão feminina também do ordinal. Então, aqui, como temos uma vogal aberta, eu prefiro, por exemplo, a segunda versão, que é o E com acento grave, o R e o E, porque no fundo é a terminação da palavra. Eu acho mais correto, mas a língua francesa autoriza a usar também só o E, o Ezinho, ou o R e o E, está bem? Eu, pessoalmente, prefiro sempre a segunda versão. O ER para o masculino e o E acento grave, RE para o feminino, porque vai-me ajudar a pronunciar. Se eu tenho lá o acento, sei que a vogal é aberta e, portanto, vai-me ajudar a pronunciar. A mesma coisa para o segundo ou a segunda. Le deuxième ou la deuxième. Aqui não temos versão feminina distinta, porque a versão masculina já termina com E, não é? Le deuxième, la deuxième, igual, está bem? Para a troisième é a mesma coisa, le troisième ou la troisième. E, mais uma vez vos digo, podem usar só o E a seguir ao número, ou o E acento grave, ME. Eu pessoalmente prefiro essa segunda opção. Mas não está errado usar só o Ezinho. Está bem? Pronto. Portanto, vocês na internet, quando andarem à procura de textos em francês, vão ver das duas formas, indiscriminadamente. Depois temos o raio das exceções. Alors, on a les exceptions. Il y a quelques exceptions. Há algumas exceções. Pronto, a formação é buscar a raiz do número cardinal, normal, e acrescentar o sufixo IM, à exceção do número 1, não é? Já percebemos que não é um IM, é premier ou première, mas em português é igual. Também temos o primeiro, a primeira, não é? Pronto, então temos o ordinal 1 que vai dar premier, temos o E final dos números que desaparece nos ordinais, por exemplo, para o 4 e para o 16, o número acaba por um E, mas depois ao transformá-lo em ordinal, o E cai, desaparece. Pronto, é uma questão fonética. Pronto, passa para 4e e para 6e. Não fazia nenhum sentido foneticamente estar lá o E. Estava lá, não se iria ler, era supérfluo, então eliminou-se, no fundo. Depois, aqueles números que acabam por uma consoante, como 5, que acaba por Q, e 9, que acaba por F. Os que acabam por uma consoante, no caso do 5, vamos acrescentar-lhe um U, lá, mais uma vez, é fonético, é uma regra fonética. Não é? Un cinquième épisode de la série Bababa,
E o neuf, que tem a consoante F, vai se transformar em V. Neuf, neuvième. Seria muito mais difícil pronunciar neuvième. Então, foneticamente, há aqui uma transformação vocálica de uma letra por outra, pronto, uma substituição de uma letra por outra, para facilitar a fonética. Neuvième. Depois os compostos, não é? 21º, 23º e por aí fora. Os compostos. 21 vai se transformar em 21e. E aqui voltamos ao 1 e não vamos buscar o premier e o premier. Para o 31, para o 31, 31e. Ok? Portanto, nos compostos é o segundo número que fica flexionado, como é óbvio, como em português também, não é? Portanto, o primeiro fica igual, ou os primeiros ficam iguais, e é esse número que vamos acrescentar o sufixo IM. Se lá em cima vimos que há uma exceção com o número 1, que se transforma em premier ou em première, no caso dos compostos, essa exceção volta à normalidade, portanto voltamos a ir buscar o número 1 para formar o ordinal. Ok? C'est clair? Oui? C'est avec la pratique, também virá com a prática, não se preocupem muito. Agora, gradualmente, vão aparecendo textos em que vão aparecendo ordinais e nós vamos sublinhando a presença deles, também vamos começando a tomar nota. Estas são as regras gerais. Très bien. Pronto, depois temos aqui uma tabela com mais exemplos para vocês verem também a grafia, como é que o hífen, nos compostos, nos números compostos que já têm hífen na sua versão cardinal, como é que fica e por aí fora. Temos mais um caso particular, é o do deuxième, ou do second. Há casos em que podemos dizer segundo. Em português é segundo para tudo. Pronto, é segundo, não temos duas versões. Em francês temos duas versões. Temos a versão que segue a regra geral, que é o deuxième, que vai buscar o cardinal normal, o de, e acrescenta o sufixo -iem, mas também temos uma segunda versão, que é o second. D'accord? Então, temos l'adjectif numéral ordinal second s'emploie quand il y a seulement deux éléments. Deuxième s'emploie quand il y a plusieurs éléments. Portanto, numa sequência de vários elementos, vamos usar a palavra deuxième. Numa sequência de dois elementos, vamos usar a versão second. D'accord? Exemple, la Seconde Guerre mondiale, le deuxième jour de la semaine. Só houve duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, portanto, numa sequência de dois, vamos usar a palavra second. O second aqui, versão feminina, porque guerra é feminina. Numa sequência de vários elementos, como a semana, há vários dias da semana, não é? Vamos usar deuxième. Ok? Está mais ou menos claro isto? Fácil, não é? Pronto, depois tem aqui uma tabela onde está efetivamente, tem até o número 1 milhão, poxa, 1 milhão, pronto, tem aqui os números mais compostos, mas se repararem a terminação é sempre a mesma, não é? IM, e portanto vai dar ao mesmo, é só para facilitar aqui às vezes a escrita. Se repararem aqui, na abreviatura, eles utilizam o ezinho em cima, portanto ainda temos uma terceira versão, como eu vos tinha dito, portanto há quem use o ezinho, mas a um nível uppercase, ok? Muito bem. E, finalmente, para terminar a sessão de hoje, um bocadinho de vocabulário. E hoje é o vocabulário do tempo, o tempo que faz, o climatérico, não é? Meteorológico. Então vão estar atentas, porque eu no final vou-vos perguntar que tempo está a fazer aí nos vossos respectivos, nas vossas respectivas cidades, ok? Alors, le lexique du temps. D'abord, nous avons la partie demander le temps, demander le temps qu'il fait. Perguntar o tempo que está a fazer, não é? Demander le temps. Quel temps fait-il? Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait quel temps? Portanto, há três formas de perguntar, não há distinção, elas significam as três a mesma forma, há três versões diferentes. Quel temps fait-il? Que tempo está hoje, não é? Que tempo faz? Quel temps fait-il aujourd'hui? Aqui especifica-se o hoje mesmo. Il fait quel temps? Que tempo faz? Então, em português vai desembocar tudo ao mesmo. E a resposta será sempre il fait
Il fait beau, il fait mauvais, ou il y a, ou há, o nosso há, esta expressão il e há, depois mais tarde vamos dar os pronomes i grego e on, mas ainda é cedo. Il y a corresponde ao nosso há com H, ao nosso haver, não é? Há sol, há chuva, il y a du vent, il y a de la pluie, il y a du soleil, ok? Si on veut être plus spécifique et on veut demander la température, eh bien, on peut dire il fait combien? Quanto está de temperatura? Ou simplement, quelle est la température? Qual é a temperatura? Quelle température fait-il aujourd'hui? Que temperatura está hoje? E a resposta também vai no sentido de il fait. Este il, em francês, é impessoal. Outra coisa que não existe em português. Nós, quando queremos responder sobre o estado do tempo, dizemos, olha, chove. Não é? Ou está a chover, também podemos dizer. O chove não tem um sujeito. Mas lembram-se do que eu disse há bocado. O francês tem que ter sempre um sujeito. Então inventou este il impersonnel, o il impessoal. Então o francês nunca vai dizer na vida chove, vai dizer ele chove. Estão a perceber? Nós em francês precisamos sempre de um sujeito, precisamos sempre de um artigo. A frase tem que estar toda ela direitinha, com princípio, meio e fim. Para designar tempos meteorológicos, nós em português não usamos especificamente um sujeito, não é? Olha, chove. Olha, vai à janela ver. Olha, chove ou está a chover. Pronto, mas não temos um sujeito, não é? Por acaso também conjugamos na terceira pessoa de singular. Chove. Pronto, mas os franceses inventaram este il impersonnel, il impessoal, ou seja, não se refere a nenhuma pessoa, refere-se a um fenómeno meteorológico, pronto. Il fait beau, faz bom tempo. Il pleut, chove, pronto. Portanto, as respostas serão sempre il fait ou il y a, portanto, faz ou há. Há sol, há chuva, il y a de la pluie, il y a du soleil. Agora, mais algum vocabulário para vocês também ficarem a saber já agora. Sol, então temos sol. Il fait beau, il y a du soleil, le soleil brille, le temps est ensoleillé, ensolarado, solarengo, não sei muito bem como é que se diz. Le ciel est dégagé, o céu está sem nuvens. Dégagé é libertado, livre. Ou seja, quando nós dizemos le ciel est dégagé, quer dizer que não há nuvens, está bem? Ou então, se há um bocadinho de nuvens, segundo a imagem, il fait nuageux, está nublado. Il y a des nuages, há nuvens. Le temps est nuageux, o tempo está nublado. Le ciel est couvert, o céu está coberto de nuvens, leia-se, não é? Le ciel est voilé, voilé quer dizer tem uns fiapos de nuvens, não é? Tem aquele, está, não é bem nublado, mas está ligeiramente, voile é véu, ok? Voilé quer dizer que há algumas nuvens no céu. Il y a des éclaircies, éclaircies quer dizer há abertas, ou seja, há ali, vê-se uns raios de sol, apesar das nuvens. Terceira imagem, il pleut, chove, lá está o tal il impersonnel. Il bruine. Bruine é aquela chuva molha-tontos, perdão. Aquela chuvinha. Também podemos dizer il y a de la pluie, há chuva. Não é uma versão que se usa muito. Il y a des averses. Agora falhou uma palavra em português. É quando chove muito e de repente para e depois já está outra vez a chover muito. Eu sei que há um termo em português para isso. Não me estou a lembrar. Peço desculpa. Pronto, é quando chove muito, mas depois para, depois passado 5 minutos está outra vez a chover, é quando o tempo está muito instável e há... Ok. La pluie tombe, a chuva cai, tomber é cair, literalmente, ou le temps est pluvieux, o tempo está chuvoso, pluvieux, chuvoso é o adjetivo, não é? Tempestades, sim, tempestades. Il y a des orages, há trovões. Il y a une tempête, há uma tempestade. Il tonne, está a trovejar. Il y a du tonnerre, é a mesma coisa, há trovoada.
il y a des éclairs, relâmpagos. Éclair é relâmpagos. Depois, neve, não é uma coisa muito usual em Portugal, mas pronto. Il neige, il y a de la neige tombe de la neige, il gèle, também para a geada, il grêle, também é geada, e il y a du verglas. Verglas é o piso escorregadio, é piso com gelo, está bem? Utiliza-se muito, por exemplo, quando estamos a falar no estado das estradas para o trânsito. Il y a du verglas, há gelo na estrada. Depois, temperaturas, para terminarmos. Il fait du vent, il y a du vent, isto para o vento, portanto. Le vent est fort, il y a un ouragan. Ouragan é uma tempestade, uma forte tempestade. Nós não conhecemos muito isso, mas, por exemplo, quando falamos daquelas tempestades nos Estados Unidos, a palavra em francês é ouragan, precisamente. São tempestades muito fortes. Le vent souffle, les vents sont faibles, são fracos, ou modérés, moderados, ou fortes, fort. Ok? Faible, modéré, fort. Fracos, moderados, fortes. Depois, nevoeiro. Il y a du brouillard, há nevoeiro. Il y a de la brume, há uma bruma. Le temps est brumeux, portanto, o tempo tem bruma, está brumoso, o que não existe em português. Le temps est humide, o tempo está úmido. E depois, se nos queremos referir especificamente às temperaturas, temos il fait chaud, está calor. Il fait 40 degrés, faz 40 graus. Il fait frais, está fresco. Il fait 10 degrés, estão 10 graus. Ou então, il fait froid, está frio. Il fait 0 degrés. Ok? Estão 0 graus. La température peut être polaire, fraîche, douce, élevée, caniculaire. Portanto, são adjetivos para designar a temperatura. Temperatura polar, temperatura fresca, douce é amena, também é doce, literalmente, mas aqui é amena, elevada ou canicular, que é aquela temperatura muito elevada, de verão. Depois, expressões que podemos utilizar para designar a meteorologia. La température est en baisse, a temperatura está a baixar. La température est en hausse, é o contrário, está a subir. La température monte, a temperatura sobe. E monter é o verbo subir também, já agora. E la température descend, a temperatura desce. Descendre, verbo descer. Pronto, tem aqui muito vocabulário para designar o tempo, para se manifestarem sobre o estado do tempo aí nas vossas cidades. Então a pergunta é, quel temps fait-il aujourd'hui? À Faro. Patricia, vous êtes à Faro, n'est-ce pas? Oui. Alors, quel temps fait-il aujourd'hui? Je reviens en arrière. Il y a du soleil. Il y a du soleil, bravo, super. Et la température? Il fait 20 degrés. 20 degrés. Ah, c'est bon, 20 degrés, c'est très bom. C'est modéré, c'est bom. Moi, je suis très frieuse. Eu sou muito friorenta, portanto, para mim 20 graus não é assim extraordinário. Très bien, bravo Patricia. Et vous, Guida, quel temps fait-il à Pombal, n'est-ce pas? C'est Pombal. Il bruine. Il brume. Ah, il est tôt encore. Ainda está cedo. Ok. Et la température est bonne? Il fait frais. Il fait frais. D'accord. Oui. Alors ici à Viseu, il y a un peu de soleil, algum sol, mais il fait frais aussi. Também está fresquinho. Por enquanto. Pour l'instant. Pour l'instant, il fait frais. Très bien. Les filles, merci beaucoup. On se voit donc jeudi prochain, n'est-ce pas? À 19h. A próxima sessão será, portanto, a próxima quinta-feira às 19h, certo? Certo. Tudo em cima? Sim. Sim. Ça va. N'oubliez pas de faire les exercices, d'accord? Si possible. C'est bom parce que ça vous aide à consolider. Seria bom porque vos ajuda sempre a consolidar as matérias mais densas, neste caso os possessivos, aquelas que são mais densas para aplicarem e consolidarem a matéria, que é isso que nos vai permitir fazer estas 30 horas, é realmente termos mais tempo para consolidar. Está bem? Je vous souhaite un excellent week-end et à jeudi. À jeudi. Merci. À jeudi. Au revoir.
Merci. Au revoir. Au revoir. Alors.